Graça e paz, irmãs. Privilégio podermos meditar na palavra do Senhor juntas nessa tarde, na esperança de que muito em breve possamos fazer isso na casa do Senhor e nos abraçar e nos alegrar no Senhor por ter nos dado livramento. Eu gostaria de pedir que vocês abrissem a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 ao 8 e vamos nos deter no versículo 3. O tema da nossa meditação vai ser humildade e serviço. E eu escolhi esse tema por entender que preciso crescer na virtude cristã da humildade, que preciso cada vez mais provar o meu próprio coração, os meus pensamentos, para ver se há raiz de orgulho, porque a nossa natureza humana caída, ela é arrogante, ela é orgulhosa, e por isso, por toda a nossa vida, vamos lutar para andarmos humildemente com o Senhor nosso Deus, como diz o profeta Miqueias. Então, leiamos a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Bom, neste capítulo 12 de Romanos, Paulo inaugura a parte prática da sua epístola. As epístolas escritas pelo apóstolo Paulo podem ser divididas em duas partes. Uma primeira parte mais doutrinária, mais teológica, e uma segunda parte mais prática, com base na doutrina que ele apresentou. Como então deve ser a vida do cristão? Sempre nessa ordem, a doutrina embasando a vida, a doutrina embasando a prática, como isso vai ser visto na vida da igreja. Então Paulo inicia rogando, implorando que aqueles crentes, eles tivessem uma vida completamente consagrada ao Senhor. É isso que diz o verso 1. Rogo-vos que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso diz respeito não só ao culto público que nós prestamos ao Senhor, que deve ser racional, mas também a toda a nossa vida que deve ser vivida na consciência de que estamos na presença de Deus e que precisamos viver de maneira digna, de maneira que agrade o Senhor. No segundo verso ele fala que nós não podemos tomar a forma deste mundo, mas que a nossa mente precisa ser renovada a cada dia, e essa renovação se dá quando lemos e meditamos e guardamos a palavra de Deus em nosso coração, de maneira que a forma de pensar do mundo, a forma de agir do mundo, ela vai ser identificada por nós como contrária às Escrituras, e nós vamos pensar como o Senhor Deus pensa, e nós vamos viver da maneira como Ele quer que nós vivamos, especialmente no que diz respeito a esse tema de hoje, a humildade e ao serviço. A maneira do mundo pensar é frontalmente contrária, oposta ao que a palavra de Deus nos ensina. O mundo, ele exalta os que são orgulhosos, aqueles que são cheios de si, aqueles que são empoderados, aqueles que querem ser servidos, enquanto que a palavra de Deus diz que os humildes herdarão os céus, que deles é o reino dos céus, e que nós devemos caminhar buscando servir ao próximo. Aquele que busca posições, ele não vai ter o favor do Senhor, mas aquele que serve, esse é o primeiro no reino de Deus. No verso 3, então, ele vai dizer que aqueles crentes não devem ser orgulhosos, mas que eles devem ter uma visão correta de si mesmo. Que a partir do verso 4, então, Paulo passa a falar da nossa unidade, usando a sua metáfora preferida para a igreja, um corpo,
unido, ligado, com vários membros, cada um exercendo a sua função, seguindo a liderança daquele que é o cabeça, Cristo, para realizar a edificação deste corpo para a glória de Deus, para que esse serviço cristão ele possa ser frutífero. Então, algumas características têm que haver nos crentes. Esse verso 3 vai falar sobre a característica da humildade. O Senhor Deus concedeu dons aos homens, mas qual é a maneira correta, então, de exercer o nosso serviço cristão? Esse mesmo tema é tratado pelo apóstolo Paulo na sua epístola aos Efésios, no capítulo 4. E ele mostra como a humildade deve ser base, dizendo assim no versículo 2 do capítulo 4, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Em Romanos ele diz, não pensem de si mesmos além do que convém. E no verso 16 ele volta a esse tema dizendo, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. A ligação dessa vida consagrada a uma vida de serviço é então a humildade, é considerarmos o próximo, é sermos longânimos, é sermos mansos. Nós lemos na palavra do Senhor como ele abomina o orgulho. No livro de Provérbios nós vemos isso no capítulo 11, verso 2, no 16, verso 5 e 18, e no capítulo 21, no verso 4, a palavra de Deus diz que a soberba precede a ruína, mas que a humildade ela precede a honra. Esse orgulho ele pode se manifestar na nossa vida de maneiras diferentes. Uma maneira do orgulho se manifestar é através da vanglória. É quando nós nos consideramos as pessoas mais importantes do mundo, os melhores, aqueles que detêm os mais importantes e necessários dons ou ministérios. Nós chamamos a atenção para os nossos feitos. Nós nos consideramos insubstituíveis. Isso na igreja pode ser visto, por exemplo, quando alguém busca exercer um dom, um serviço, uma atividade que traz mais visibilidade, mesmo que não tenha sido capacitado e chamado pelo Senhor para realizar essa função. Uma forma muito clara de vermos isso é quando alguém decide cantar num grupo de louvor, por exemplo, e todas as pessoas percebem que ele não tem esse talento ou esse dom, e ainda assim ele insiste em realizar ou insiste em ensinar, quando ele não foi chamado e especialmente dotado pelo Senhor com este dom de ensino. Normalmente as funções que buscam ocupar são essas de mais visibilidade. Uma outra forma de nós sermos orgulhosos é através da falsa humildade, que poderia ser confundida com a baixa autoestima. Como nós vimos no último estudo do Ministério de Família, o nosso problema nunca é uma baixa autoestima. O nosso problema é que nós nos amamos demais. Só que a falsa humildade, ela vai pensar mais ou menos assim: se eu fizer algo, as pessoas podem julgar que eu não fui tão bom quanto realmente eu sou. Eu temo as críticas, e essas críticas elas vão ser injustas, porque de fato eu sou muito competente. Então, para evitar ser julgado ou criticado, eu decido não fazer nada. Então, esse que enterra os seus dons, que enterra os seus talentos, eles estão sendo orgulhosos porque eles não confiam na graça capacitadora do Senhor. Eles não confiam que o dom é do Senhor e que deve ser usado para a glória do Senhor, não é algo que procede dele mesmo. O orgulhoso que se vangloria, ele vê o dom como sendo dele e ele se orgulha com isso. E aquele falso humilde, ele também não consegue enxergar este dom como pertencendo ao Senhor e devendo ser usado para que o povo do Senhor seja edificado e cresça, escolhendo enterrar, não confiando que Deus é poderoso para nos usar, mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas faltas, porque o Senhor distribuiu dons para todos na sua igreja. E quantos de fato têm exercido esses ministérios e têm usado esses dons?
Às vezes o orgulho vai se manifestar na nossa vida quando nós achamos que devemos ter as atenções voltadas para nós, ou que devemos ter a primazia no tempo das pessoas, dos pastores. Outras vezes esse orgulho vai se manifestar quando nós achamos que não podemos incomodar as pessoas pedindo a ajuda delas, mesmo quando nós necessitamos dessa ajuda. Então essas são algumas formas do orgulho se manifestar. Como então nós podemos cultivar a humildade, que é oposta a esse orgulho? Como se parece uma pessoa humilde? Para cultivarmos a humildade, primeiro nós temos que ter a visão correta de Deus. Quando nós olhamos para o Senhor, para a sua grandeza, para a sua santidade, como é difícil então nós acharmos que somos alguma coisa? Como é difícil nós nos orgulharmos de alguns dos nossos feitos? Afinal, tudo que fazemos de bom é reflexo da graça de Deus em nós. Então, a visão correta de Deus é o primeiro passo para cultivar uma vida de humildade. Em segundo lugar, ao invés de nos compararmos com as pessoas, e normalmente nós escolhemos nos comparar com aqueles que sabemos que são inferiores a nós em alguma área, mas nós devemos sempre nos comparar a Cristo. Ele é a medida, Ele é o varão perfeito. Então precisamos nos perguntar: temos servido como Cristo? Temos amado como Cristo? Temos obedecido como Cristo obedeceu ao Pai? Temos sido servos uns dos outros, como Cristo veio dar exemplo de serviço, dando a sua vida por muitos? Em terceiro lugar, cultivamos a humildade considerando com honra os nossos irmãos, valorizando os seus dons, valorizando os seus talentos e buscando a visão deles acerca de nós mesmos para termos auxílio no nosso crescimento. Tudo isso é realizado no corpo, tudo isso é realizado na comunhão dos santos. É que podemos ver os nossos pontos cegos e vemos na vida do irmão aquilo que precisamos mudar na nossa própria vida. Em quarto lugar, nós cultivamos a humildade estando atentos às necessidades das pessoas ao nosso redor, buscando servi-las com alegria, não importando quão simples esse serviço é. Muitas vezes as pessoas gastam toda uma vida tentando descobrir quais são os seus dons e quais são os seus talentos, e muitas vezes elas perdem a oportunidade de servir que Deus coloca diante delas, porque elas não sabem se devem fazer isso ou como fazer isso, e elas deixam de edificar o corpo de Cristo. C.S. Lewis, falando sobre como uma pessoa humilde é ou se parece, ele fala que é alguém que não vai ter esses padrões de humildade que o mundo acharia que é. Alguém que é relaxado com a sua aparência, ou alguém que vive bajulando os outros, ou falando de como ele é ruim, como ele é fraco, como ele é incompetente. Mas alguém que tem uma conversa inteligente e que mostra verdadeiro interesse naquilo que as outras pessoas falam. Ele não vai estar pensando em humildade, ele simplesmente não vai estar pensando em si. E eu volto a usar uma frase que usei no Ministério de Família, uma definição de C.S. Lewis: humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. Então essa meditação ela vem para chamar a nossa atenção para a nossa necessidade de buscarmos crescer em humildade. E isso vai ser visto na maneira como nós servimos uns aos outros, não buscando honra, não buscando posições, mas buscando realizar a vontade do Senhor, fazendo com que o povo do Senhor possa crescer, possa ser edificado, e tudo isso para a glória de Deus. O Senhor Deus tem se revelado a nós, temos visto a sua grandeza, a sua glória. Precisamos responder isso com adoração e com serviço humilde que é feito para os nossos irmãos. Que o Senhor então nos abençoe e nos conceda a graça de crescermos nessa virtude tão necessária da humildade. Amém.